Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana. Bem-vindos à nossa primeira live de alfabetização em dados aqui no canal Digital Plural. Muito feliz de começar esse novo ciclo aqui de aprendizagem. A gente soltou o curso faz alguns meses e agora a gente está iniciando aqui essas lives para explicar um pouquinho mais para vocês o que é alfabetização de dados e todos os outros temas que a gente tem no nosso curso. Eu sou a Mariana, eu sou mestranda do curso de Inovação Social, de Engenharia e Gestão de Inovação Social é o meu tema. E a professora Andréia, minha orientadora, ela também aqui vai participar da live, somos nós duas nessa live. Queria agradecer a presença de vocês, a presença de todo mundo que está no backstage aqui, o Lincoln, o Douglas, a Bianca, todo mundo que ajudou nas artes aqui. Essa plataforma tem esse contexto de colaborativo, então as pessoas com muito amor e carinho estão colaborando. E a professora Andréia, quer se apresentar um pouco, professora? Sim. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui, Mariana, com você, com o Lincoln, com o Douglas, a Bianca, todo mundo, né? Toda a nossa equipe da plataforma Digital Plural. Então, abrindo essa série, né, de lives que nós vamos fazer sobre a temática da alfabetização em dados. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que a gente está aqui numa equipe transdisciplinar, o pessoal da graduação de vários cursos de formação participando com a gente, e a Mariana, né, que é mestranda aí da Engenharia e Gestão da Inovação, que a gente muito amigavelmente chama de pós-inovação na UFABC, e ela vem da área de engenharia ambiental, também formada na UFABC. Então, essa equipe aí fantástica de jovens, tratando desse tema que é um tema fundamental no cenário contemporâneo, e dentro do projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19, que foi aprovado desde abril, né? A Mariana ajudou a elaborar esse projeto, junto com outros estudantes também, que foi aprovada pelo Comitê contra o Coronavírus da UFABC. E dentro dessa nossa proposta de ação emergencial no combate à pandemia, tínhamos desde o início o propósito de fazer o curso de alfabetização em dados e também o projeto que a Mariana coordena ali na plataforma, né, junto comigo, de análise de dados e Big Data, com o objetivo da gente sistematizar vários projetos, divulgar várias iniciativas também de reunião e análise de dados sobre temáticas relacionadas à pandemia e também sobre temáticas ligadas às vulnerabilidades sociais, porque esse é um dos temas de estudo e de ação nossas, né? Como a pandemia tem acirrado as desigualdades, tem ferido de diversas formas os direitos humanos e atingido grupos específicos das populações mais pobres. Então, esse curso de alfabetização em dados, ele vem para dar conta de um cenário de transformação tecnológica, de necessidade dos futuros profissionais se formarem nessas linguagens para entender a realidade e para a gente poder, a partir desse entendimento, traçar ações tanto dentro das empresas, como de políticas públicas, como iniciativas de pesquisa, extensão e ensino, assim como a gente está fazendo na nossa rede social de aprendizagem. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, Mariana. É isso aí. Muito obrigada, professora. Eu acho que é realmente muito importante a gente estar nesse momento que espero que todo mundo esteja se cuidando, esteja isolado. Então, é muito importante a gente estar transmitindo conhecimento, agregando conhecimento e compartilhando com os outros, né? Então, é um privilégio ser sua orientado por ser minha orientadora e por estar me guiando nesse caminho. É realmente um privilégio e de poder participar desse projeto da Plataforma Digital Plural. É realmente um privilégio sem palavras. Muito obrigada. E aí, para a gente começar, queria que a gente contasse um pouco como que é a plataforma, né? Da onde surgiu essa plataforma. Então, a plataforma ela é um projeto que iniciou em 2016 e aqui em 2020 ele se reformula com esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Que não tem nada de novo normal, é só a gente olhando um pouco mais para a gente. Então, ele se reformula e a gente está aqui no
no combate à pandemia Covid-19. Então, ela já foi utilizada por outras frentes, então a Rede NEL, que é o núcleo de estudo oral, certo, professora? Pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. É o núcleo de estudos em história oral. Ele surgiu na USP, mas hoje está espalhado por todo o Brasil, em diversas universidades, né, com pesquisadores na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do Acre, da USP. Então, é um dos grupos de pesquisa abrigados na nossa plataforma, junto com esse pessoal aqui do Lab Digital Plural. Isso. Então, esse grupo também faz parte, a gente tem muita troca. Outros cursos são também coordenados por esse grupo, junto com a professora. E aí, esse espaço, ele é inovador por si só. A gente não precisa, né, falar muito, ele é um espaço de educação online, educação aberta. Então, tem outros cursos na plataforma que falam sobre essa temática, falam o que é a educação aberta, a cultura digital, cultura visual. Então, recomendo que vocês façam esse curso. Eu estou estudando todos esses temas para o meu mestrado, então, quando a gente fala sobre dados, a gente não está falando somente sobre grupo, aquele pessoal a imagem do Lab que a gente tem de dados, Plural, né? A gente está falando então, sobre essa cultura que está nascendo. Então, durante hoje, eu estou estudando sobre a cultura que os dados trazem, né? Mas também tem a cultura digital que vem um pouco antes. Então, eu não enxergava isso sobre mestrado. Então, hoje eu já consigo ver melhor esse caminho, né? Ainda estou no começo, mas consigo já enxergar melhor esse caminho da cultura digital indo até ao encontro dos dados, né? Então, são coisas interligadas. Então, o nosso curso, Alfabetização em Dados, ele está disponível na plataforma. O link a gente colocou na descrição aqui do vídeo. Então, me senti blogueiríssima falando assim. É só clicar aqui na descrição do vídeo. Então, o link está lá, vocês conseguem ver todas as unidades. São 6 unidades o nosso curso. Não é um curso técnico, então queria aqui também deixar claro, não é um curso técnico. A gente não está tratando a alfabetização em dados como um conceito técnico aqui, a gente está colocando conceitos e informações para você conseguir lidar com dados no seu dia a dia. Então, entre os objetivos do curso, eu vou aqui dar uma coladinha também, tá? Mas a gente quer apresentar alguns conceitos essenciais relacionados a dados, considerando desde a utilização do dado, o armazenamento, a análise e a relação com a sociedade. Então, a gente não é puramente técnico aqui nesse curso, tá? Queremos que as pessoas consigam trazer a mentalidade de dados para suas atividades diárias, sejam elas quais forem. Então, você não precisa trabalhar na área de tecnologia. Você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você consegue utilizar todo esse conhecimento de dados. E assim, estamos inseridos no mundo digital, essa é a verdade. E estamos aqui fazendo uma live no YouTube, estamos dando nossos dados, estamos compartilhando informações. Então, não conseguimos nos separar disso, né? Professor, acho que você fala muito com a gente sobre essa conexão de dados, a gente está sempre conectado, sempre colocando dados para jogo, né? Para as pessoas usarem. Então, a gente também tem que saber utilizar nossos dados. Certo? Sim, Mari, eu ia comentar com você, olha só a diferença que tem da minha geração como pesquisadora para as gerações futuras, né, que agora são presentes, como a sua. Por exemplo, eu fiz o doutorado em História Econômica, e a gente que trabalha na área de História Econômica sempre trabalhou com dados, com grandes volumes de dados. Mas há 30 anos atrás, para a gente poder acessar esses dados, nós tínhamos que nos dirigir aos arquivos. Então, no momento que a gente está, há um processo de transformação digital também, em que informações que você só podia acessar indo a um arquivo físico e passando muito tempo investigando, é que você conseguia produzir análises, né? Então, é importante dizer isso, né? Falar, a minha geração, ela viveu esse processo em que você não podia ter uma análise em tempo real, por exemplo, a partir de um software. A gente tinha que elaborar projetos, hipóteses de pesquisa, ir até os arquivos físicos, reunir esses dados para construir análises. E hoje a gente tem uma tremenda revolução, tanto do ponto de vista de como se faz pesquisas e como essas pesquisas criam informações para subsidiar políticas públicas, para tomada de decisões nas empresas, mas também a gente tem uma revolução no sentido de que os dados são captados de formas diversas
sem que nós tenhamos conhecimento de como isso acontece. E eu acho que esse é um ponto, um mérito do curso que nós fizemos com você, que eu acho muito legal, né? Todo o trabalho que você organizou de pesquisar, as referências que você levantou, posiciona esse tema no momento atual em que nós temos várias empresas, grandes empresas de tecnologia, que coletam os nossos dados em simples utilizações que fazemos de sites na internet, por exemplo. E esses dados podem ser desde os nossos documentos pessoais até dados bancários, por exemplo, né? Dados financeiros. Então, as pessoas não estão entendendo a dimensão do que significa isso e essa transformação no cotidiano. Como as propagandas que a gente recebe quando está navegando no celular ou quando está na internet chegam até nós por meio dos nossos dados que são analisados em tempo real, mapeados, e já se direciona um outro tipo de dado para a gente consumir. Então, eu fiz esse comentário, né, para dizer, em cima de todo o escopo do curso que você apresentou, como chegou um momento de quem é jovem como você, ou quem está fazendo a graduação. Esse curso também é aberto para as pessoas que estão fazendo ensino médio. Você não precisa estar na universidade para fazer esse curso, né, como você colocou. É um curso de divulgação científica, porque todos nós, cidadãos e cidadãs, precisamos conhecer essa realidade, né? Da produção de dados, quem faz, como é feito, quem analisa, como é manipulado, como isso tem a ver ou não com a nossa privacidade, como isso tem a ver com as políticas que estão acontecendo nesse momento. Então, eu acredito que esse curso ele vem para ajudar, ainda mais no contexto da pandemia, que a gente tem um momento de negacionismo dos dados científicos, a gente tem um momento de ocultamento de dados, né? Só alguns grupos privilegiados detêm dados e informações que são estratégicas. Então, o curso vem ajudar a gente, pessoas de várias gerações, né? Da minha geração, que é mais velha, da sua, do pessoal mais novo que está aqui na graduação, a entender como tudo isso funciona e como nós vamos, então, produzir dados. Quais são as nossas hipóteses, né? Que softwares nós poderemos usar? Como nós vamos contribuir com novas análises? Como vamos construir e dar visibilidade a dados que são estratégicos do nosso ponto de vista? Por exemplo, os dados que têm a ver com vulnerabilidades sociais, com desigualdades socioeconômicas, com desigualdades tecnológicas. E poder fazer isso aqui com você é fazer inovação social, né? Que a gente fala na plataforma digital plural. Trabalho colaborativo, justiça social, que tem a ver com esses temas que estamos trabalhando lá, e também justiça ambiental. Então, eu pergunto para você, né? Você como engenheira ambiental, uma das perguntas que eu quero fazer aqui na exposição do curso, e que eu acho que muita gente vai ter curiosidade, a gente vai poder fazer até uma live sobre isso. Como que compreender os dados é uma realidade, assim, importante que a gente tem que dar conta para enfrentar os próximos problemas que vêm depois da pandemia. Por exemplo, crise climática, que já está rolando, né? Questões ambientais. Então, fala um pouquinho aí, Mari. Eu queria começar falando que eu lembro muito bem das enciclopédias. Então, eu sou dessa geração meio termo, né? Então, quando eu lembro, né? Eu e minha mãe indo na vizinha pegar a barca, né? E procurar o significado. Minha mãe comprou uma mini enciclopédia para mim. Então, eu peguei, né? Eu tenho muito histórico, muita coisa que eu passei quando eu estava estudando, bem jovem, bem criança, de ir atrás de fotos em museu. Não tinha internet, não tinha Google para a gente procurar foto. Em 5 minutos eu tinha foto, imprimia e levava, colocava na lição de casa. Então, eu tenho essas memórias muito, muito marcadas em mim. E colocando aqui, então, né, a gente é uma geração meio termo. Então, a professora colocou a geração que ela veio, e aí eu tô aqui me sentindo no meio termo. E hoje, diferença de que 7 anos com os bolsistas, eu já sinto um pouco de diferença. Então, os bolsistas que estão na plataforma, que estão nos ajudando, eu já sinto um pouco de diferença, porque é uma habilidade muito maior com a tecnologia. Então, esse caminho, né, a evolução tecnológica, ele aconteceu muito rápido. E assim, lendo o livro do Edgar Morin, ele fala: quem não for, vai ficar para trás. Então, precisamos todo mundo abraçar, não ter preconceito. Eu realmente sou formada em engenharia ambiental. Recebo milhões de perguntas, porque acho que aqui no Brasil a gente não tem esse incentivo a
multidisciplinariedade, né? A UFABC, ela coloca isso muito forte, mas mesmo dentro da UFABC não é tão incentivado assim. Então, precisamos ter mais incentivo a isso. Eu me formei em engenharia ambiental, mas antes disso eu sou técnica em edificações, já trabalhei com engenharia civil, trabalhei acho que 5 anos como técnica em edificações, fazendo orçamento de obra. Depois eu fiz engenharia ambiental, já trabalhei com conscientização, comunicação, já fiz avaliação financeira, e aí eu fui parar no mundo de dados. E eu acho que, assim, nós jovens precisamos testar e entender o que a gente gosta. Então, e aí desenhar um caminho para a nossa vida, não tem um caminho escrito. Então, queria deixar essa mensagem, e assim, precisamos nos expandir. Então, quando a gente fala de ambiental, mesmo eu sendo formada em ambiental, a gente não teve tanto impacto na graduação sobre a crise climática, sobre como que essa conexão, né? Porque a mudança climática parece uma coisa tão gigantesca, né? E como que nosso dia a dia pode ser alterado. Então, a gente não teve tanto isso na faculdade, professora, por incrível que pareça. Então, é uma faculdade maravilhosa, mas a gente não teve esse ponto, né? Da humanização, digamos assim. Então, humanização nesse quesito, tá? Então, a gente precisa olhar os dados, a gente precisa entender, a gente não pode chegar e falar não tem crise climática porque eu tirei uma foto na neve. Isso não existe. A gente tem que olhar os números. Então, quando a gente fala que a temperatura vai subir 2 graus na média, a gente precisa entender o que significa na média. A gente não está falando que vai aumentar 2 graus, tá 36 graus, vai para 38 graus. Isso é média. Então, isso é dado, isso é número. Então, a gente precisa entender, além do dado, qual o método científico que nos leva, né? Então, isso faz parte também da alfabetização em dados. Não só pegar esse número e falar, puta, é a média de 2 graus, isso não vai mudar nada. Como que chegamos nesses 2 graus? Então, quer dizer que aqui vai aumentar 2 graus, mas ali vai aumentar 7, aqui não vai aumentar nada. Então, como que isso está na geografia? Então, o sistema, o ambiente, né, o meio ambiente, é um sistema muito sensível. Então, a gente não está falando só de mudanças, né, gigantescas. A gente está falando de uma mudança de você perder um ser vivo, uma biodiversidade, e isso acaba afetando muitas outras coisas. Então, a gente precisa mudar esse olhar de eu tenho uma faculdade, eu tenho que seguir isso pro resto da minha vida, eu tenho que abrir meu olhar, eu tenho que ter um olhar mais global, complexo, e não hiperpersonalizado. Então, voltando aqui para a alfabetização em dados, quando a gente fala em alfabetização em dados, a gente não está falando de você ser um cientista de dados e você dominar os dados e você fazer análises magníficas. A gente está falando de você ter domínio e poder em cima dos seus dados, você saber quais são os seus dados, o que você está fornecendo, né, para as empresas. Então, você é um gerador de dados nessa sociedade que a gente se encontra. Então, tudo que você faz online e offline, às vezes, também gera dados. Então, a gente teve alguns vazamentos de dados. O Analeak, em 2000, acho que foi 2017, se eu não me engano, algumas empresas de saúde e hospitais foram atacados. E são seus dados que estão lá. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, o curso, quando eu pensei nessa estrutura do curso, foi muito mais a gente entender quais são os tópicos que a gente precisa passar para entender esse mundo de dados. Então, começando pela alfabetização de dados, depois a gente entraria em Big Data e Analytics, que é o nosso próximo tema de live. Então, esse mundo de dados que a gente está gerando a cada segundo, e como a gente analisa. Depois, ciências de dados, que é entrar um pouco mais nesse mundo técnico, mas sem esse medo. Então, a gente precisa perder esse medo do técnico, da informática, da ciência da computação. Unidade 4, inteligência artificial e ética, que é um dos assuntos que eu tenho, acho que, não sei você, professora, mas eu gosto muito desse tema. E o quinto tema, privacidade em dados, que é um tema que está hoje em dia
quando você procura dados, você vê muito sobre a LGPD, então a gente vai falar um pouquinho dessa lei. E por último, inovação social em análise de dados, Big Data e alfabetização em dados. Então é essa intersecção que a gente tem, né, de inovação social e dados. Acho que eu falei muito, mas eu acho que a gente poderia... Tá explicando para o pessoal qual é a estrutura, né? Sim. O que eu ia falar para você agora, eu sei que você vai continuar, Mari, explicando aí da estrutura, mas eu achei muito importante, né, vocês perceberem que nas unidades do curso tem esse questionamento de que os dados são esfera só de quem é especialista em ciência de dados. Eu acho que esse é o grande foco, né, de fazer um curso como divulgação científica dentro do contexto da pandemia. Então, nós sabemos que está havendo uma grande popularização, Mari, de cursos de ciências de dados e cursos em nível tecnólogo, por exemplo, em nível de graduação. Eu acredito que essas formações são super importantes de serem feitas. No entanto, pelo que eu estudei e analisei, né, para a gente poder organizar o nosso curso, o enfoque dessas formações ainda privilegia profissionais das ciências exatas. E como bem nós ressaltamos aqui, né, no nosso grupo de pesquisa que é transdisciplinar, na nossa iniciativa de divulgação científica, nós acreditamos que a ciência de dados, ela além de ser uma área de especialistas de um determinado campo do conhecimento, as ciências exatas, ela tem intersecção com outras áreas de conhecimento. Por exemplo, as ciências sociais aplicadas, né? E as humanidades em geral. Então, nesse sentido, por que eu estou reforçando isso? Porque num enfoque em que você privilegie só especialistas das ciências exatas, muitas vezes há uma visão do trabalho desses profissionais como um trabalho tecnicista, né? Ou seja, você não vai necessariamente saber como os dados são construídos e nem poder intervir nisso, questionar a forma como eles são construídos, com base em quais hipóteses, né? Com que objetivos. E também se a gente tem equipes tecnicistas com alta hierarquia, como muitas vezes acontecem nas empresas, nós não temos a possibilidade de democratizar esses dados, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma visão de que ciência de dados, por mais que você tenha um curso que seja enfoque de exatas, tem que ter grupos de pesquisa, instituições, colaborações, criações, né, grupos de criação e análise para pensar como dados são produzidos e analisados com profissionais de diversas áreas, né, profissionais aqui de diversas engenharias, das áreas de ciências sociais aplicadas, de história econômica, de história social, a gente que trabalha com história pública e comunitária, por exemplo, na história digital, que trabalha com muitos dados, porque a gente está fazendo em tempo real a quantidade de informações que vai dizer para as futuras gerações como foi o nosso tempo, né? Então, quem vai ter o poder de decidir o que vai ser armazenado? E quando essas tecnologias se tornarem obsoletas? Então, só para dar um exemplo, eu estava aqui tentando recuperar arquivos da minha dissertação de mestrado que foi defendida em 1998, né? E eu não conseguia mais acessar os meus dados que foram produzidos na década de 90 nesses computadores que nós estamos utilizando aqui, nos computadores que são mais recentes, com softwares mais recentes. Então eu tive que pegar um computador da minha mãe, que tinha lá um Word, um Windows mais antigo, para poder fazer a conversão de dados que eu coletei durante 4 anos de pesquisa, para trazer essas pesquisas para o mundo atual e poder juntar com os dados atuais. Então, o nosso tempo, Mari, também vai ter esses desafios, né? De pensar na obsolência das próprias coisas que nós estamos produzindo, onde estamos armazenando. Eu sei que lá no nosso curso a gente vai discutir isso, né? A tecnologia de nuvem, a gente vai discutir como a necessidade dessa tecnologia num momento em que os dados se multiplicam exponencialmente, né? Mas ao mesmo tempo que isso parece ser maravilhoso, pode ser muito frágil, né? E se a gente tiver uma pane, de repente, como nós vamos pensar, né? Onde estão arquivados esses dados? Né? Então, nós, por exemplo, que somos da área de história, o pessoal que é da área de arqueologia, né, sabe que dados que são armazenados em papel duram por 100 anos, mas quem tem um CD aí que comprou na década de 90, por exemplo, né, e tocou e ouviu bastante esse CD, já sabe que ele vai desbotando, que ele vai
ficando todo danado, riscado, e você perde aquilo que estava naquele suporte, ou perde o que estava num suporte de HD. Então, os questionamentos aqui do povo das humanas, né, do povo das outras áreas técnicas e tecnológicas que estão preocupadas com preservação de dados, vão nessa direção também. Entenderam? De investigar quais são os suportes, de investigar quais são as instituições que vão guardar esses dados, como que nós vamos gerar instruções para as futuras gerações sobre como acessar esses dados, né? De repente, daqui a 20, 30 anos, alguém pode pegar uma nuvem e não saber nem que tipo de código tem ali, né? Parece coisa de ficção científica, as coisas que a gente está falando aqui, mas lidar com o tema da inteligência artificial, como você falou, também nos leva a pensar nisso. Então, queria saber aí, nessa parte de inovação social também, eu acredito que a metodologia do nosso curso coloca teoria e prática para a gente pensar. Então, fala um pouquinho aí disso, Mari. Boa, professora, boa. Acho que é super importante também pensar no que você falou de como vai ser armazenado, pensarmos em como, né? Em como a gente organiza, como que vai ser essa arquitetura, como que vai ser essa organização, porque o volume de dados aumenta a cada segundo. Então, como que a gente vai lidar também com esse volume, né? Eu agradeço até essa história, esse compartilhamento, porque eu não tinha essa visão do mundo da história, né, das ciências humanas, mas a visão de história de como que essa preocupação vem do armazenamento da nossa evolução, da nossa história. Eu não tinha real essa ideia. Então, a gente vai aprendendo e construindo juntas. O curso ele é baseado em diários e tem o lab, onde as pessoas elas vão construindo o conhecimento juntas. Então, aqui a gente está falando do curso de alfabetização em dados, claro, mas a plataforma já conta com mais de 14 cursos, alguns ainda em construção, mas são 14 cursos de N diferentes áreas, e alguns estão focados na vulnerabilidade social, em como está o impacto e como é o impacto da pandemia nesses grupos, em diferentes grupos. Então, tem o curso de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, que é um curso que é um dos mais bombam na plataforma, junto com o curso de Infâncias na Pandemia. Então, esses cursos e todos os outros 14 e as interações na plataforma, eles geram dados. Então, você está lá na plataforma, falando sua opinião, interagindo com seus colegas, com seus cursistas, você gera dados também. Então, a gente consegue fazer uma pesquisa aqui que é teórica. Então, eu tenho um curso de alfabetização em dados. Desculpa, gente, blogueira de primeira viagem, né? Às vezes dá uma travada. Então, a gente tem um curso que é mais teórico, que é alfabetização em dados. Então, a gente está aqui trabalhando toda a teoria, compartilhando conhecimento, mas também, por trás dos panos, digamos assim, a gente está coletando dados, entendendo como que é a interação de vocês, como que é a construção de conhecimento. E, na minha pesquisa, a gente também vai estudar o impacto da pandemia nesses grupos mais vulneráveis. Então, a gente tem dados que estão disponíveis, né, quando a gente consegue ter acesso a esses dados, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, os dados estão disponíveis, a gente tem dados disponíveis pela internet sobre o impacto da pandemia. Então, quando a gente olha os gráficos de evolução da pandemia, a gente tem essas informações, mas a gente também tem os datasets, que são as bases de dados que estão por trás desse gráfico bonito que a gente vê. Então, a gente vai ter acesso a esses datasets a partir da nossa pesquisa, curadoria. Então, conheçam a outra frente, que é a frente de curadoria, de análise, projetos e dados disponíveis. Então, eu já mapeei 80 projetos que estão rolando no mundo inteiro, e aí eu estou soltando ele aos poucos. Então, esperando também a troca de vocês, interação, para a gente construir todos esses projetos, porque é muito difícil, né? Quando a gente fala da internet, esse volume de informação, a gente não tem o limite, né? Onde acaba a internet, onde começa, a gente não consegue mapear tudo sozinha. Então, a gente precisa da ajuda do outro. Eu achei ótimo isso, Mari, que você colocou, porque eu acho que um grande desafio, e eu acho que isso tem na nossa plataforma com essas duas frentes, né? O projeto de análise de dados e Big Data e o curso. Esse que era o nosso objetivo como grupo de pesquisa e na pós-inovação.
a gente tem essa visão de que é preciso ser feita uma mediação, uma curadoria constante nesse diálogo. Não adianta você sucar um monte de informação, né? Como você viu aqui, percebeu, né? A gente precisa ir disponibilizando essas informações, fazendo as pessoas dominarem essa linguagem, porque existe uma linguagem que é o jargão da área, né? O pessoal fala open data, driving, né? Tem que ser drivado o negócio, enfim, a lei que você já falou, que já virou uma sigla. Então, assim, esse vocabulário a gente tem que incorporar, né? Para poder lidar com outros grupos de pesquisa, instituições que estão pensando esses dados e também trazer a nossa contribuição, como você falou, né? Porque o nosso objetivo é colocar nessa cultura de dados não só aspectos quantitativos, mas como a gente pode, a hora que quiser ter uma visão mais ampliada desses aspectos quantitativos, acessar dados qualitativos. Porque muitas vezes os dados quantitativos, eles mascaram a diversidade da realidade. É importante a gente dizer isso. Então, nós viemos aqui nessa frente para dizer que os dados, eles também não podem encobrir, né, sob a forma de números, o que significa a vida nossa, a vida das pessoas nesse momento. Então, Sim, achei muito certeza. legal você falar da valorização da curadoria, da mediação, da interação. É essa inovação social que nós estamos querendo fazer com quem quiser trabalhar com a gente, né? Que a gente não fique aqui só falando para especialistas, que só pessoas que entendam matemática possam, né, diante de dados organizados, tomar decisões, não é verdade? Porque de dilúvio de informação a internet já está cheia, né, professora? Então, acho que uma parte também a nossa geração, né, tem que saber lidar com essa ansiedade de tantas informações e tanta coisa que a gente tem disponível. Então, eu fiz essa curadoria, mas a gente tem que ir trocando. Então, eu vou soltando lá, então acompanhe, dê uma olhada lá. Eu vou colocando, olha, essa frente aqui da Fiocruz liberou esses dados, e essa outra aqui está falando como analisar os dados. Então, não é só como que a gente acessa os dados e quais dados a gente tem acesso, é também como que a gente utiliza esses dados. E eu acho que nesse seu texto, professora, foi exatamente uma descrição do que é alfabetização em dados, que é você conseguir falar nesse linguajar. Então, você está nesse meio e você conseguir transitar. Então, eu acho que é exatamente isso, realmente o que eu sinto. Esse curso que foi estruturado, e eu coloquei um pouco da minha trajetória. Então, eu caí no mundo de dados sem saber muito bem o que era, fui pela minha curiosidade, por isso que me move, de ir atrás de conhecimento, sempre buscando conhecimentos novos. E eu cheguei no mundo de dados, o pessoal falando de Lake, o pessoal fala de cloud, a gente não se assuste, a gente vai falar sobre essas coisas, mas não sabia o que era. Então, a gente precisa criar esse conhecimento dentro da gente. Então, eliminar a barreira que existe entre ciências exatas e ciências humanas. Não existe barreira, somos um corpo complexo e único. E aí a gente consegue, tirando essas barreiras, consegue... Lake, eu sei o que é isso, eu sei o que é um dado, e consegue trazer com carinho perto da gente, né? Então, isso é alfabetização de dados. E aí, eu vou trazer um pouco de teoria, tá? Então, quando a gente pesquisa sobre alfabetização de dados, é um tema super novo, não tem muita coisa sobre isso na internet, não tem livros, não tem tanta informação. Quando a gente dá uma pesquisada, o que aparece primeiro é a conceituação do MIT. Então, ele coloca que dados é você saber ler, deixa eu aqui dar uma colada, conseguir ler, trabalhar, analisar e argumentar a partir de dados. Então, você conseguir, vou dar um exemplo aqui que a gente está no dia a dia, né? Quando a gente é turbilhado com informações, com gráficos da pandemia, a gente tem que saber conseguir ler aqueles dados. A gente tem que conseguir entender aquela escala logarítmica no eixo Y, porque senão a gente não consegue entender o real impacto da pandemia, a gente não consegue entender quanto que está subindo, porque no começo da curva logarítmica parece que está subindo muito, e no final parece que não muda nada, mas aquilo ali é uma escala logarítmica. Isso é saber ler, trabalhar, analisar e argumentar a partir de dados. Então, é você conseguir ler aquele gráfico e falar com o seu vizinho, falar, poxa, não sai de casa, esse número ainda está subindo, a coisa não está normalizada. Então, eu coloquei essa semana no curso de alfabetização a live que o Átila fez
que é um dos autores que está falando muito sobre, né, uma das referências agora na pandemia, e ele fala sobre essa diferença da gente conseguir analisar. Então, ele fala dos dados e como a gente consegue olhar esses dados e tirar conclusões diferentes. Então, ele fez já algumas lives, né, várias lives desde o começo da pandemia, mas eu coloquei essa em especial porque ele fala disso, sobre como a gente olha os dados e traz para a nossa realidade. Então, não é só a gente ler aquilo e falar, putz, isso significa isso daqui porque a minha experiência, a minha vivência fala isso. Não, mas, putz, eu vou falar aqui com o meu colega, que também é doutor, que é de outra área, e ver como ele interpreta isso. Então, os dados, você ser alfabetizado em dados é muito isso, tá? Você quer falar? Enquanto você recapitula aí, que eu vi que você deu uma olhadinha na cola para ver o que mais nós temos para falar, eu queria comentar um pouco o que você falou. Primeiro ponto que eu achei muito relevante que você colocou, sobre o contexto da pandemia, né? A ilusão que está se criando agora de que nós estamos no fim da pandemia. Então, a gente tem toda uma discussão segundo semestre para alavancar a economia, que parece que não há casos aumentando, parece que não há óbitos em quantidade, como já houve há um mês atrás. E aí, eu acho que vem uma fala muito importante da Mariana de dizer, não é esse o nosso cenário, né? Então, quem quiser saber mais sobre esse cenário, vai lá no nosso lab, vai lá interagir no nosso projeto, vai no nosso curso, mas a gente pode até marcar uma live só sobre isso, para falar qual é o cenário a partir dos dados que a gente tem, né? E aí eu achei muito importante, Mari, que você mencionou o Átila, que para mim, além de ser um pesquisador, né, da área de ciências biológicas, né, de epidemiologia, tudo isso, ele faz o papel da divulgação científica, que é o que nós estamos buscando fazer também. Então, quando você fala das escalas algorítmicas, né, quando você fala desse vocabulário que vem da matemática, um pouco o nosso papel também é traduzir isso em gráficos, né, em visualidades, em análises que são por escrito ou faladas, como nós estamos fazendo aqui. Ou seja, você não tem só uma forma de compreender esses dados, né? Alguém alfabetizado naquela linguagem vai compreender daquela forma, mas é papel nosso, de grupos de pesquisa, de educadores e educadoras, de divulgadores e divulgadoras da ciência, de pessoas que estão fazendo a pós-graduação, ainda mais, né, vocês que estão aqui na pós-inovação da UFABC, de construir formas acessíveis para que as pessoas entendam o que são esses dados. E isso pode variar desde um gráfico colorido, né, uma animação, um vídeo, uma live, entenderam? Textos, artigos mais curtos, até artigos científicos mais sofisticados. Então, nós temos vários públicos, né, para fazer essa interlocução. E nós temos públicos também de diversas idades, de diversas culturas. Então, pensar em como lidar com a alfabetização em dados, desde as crianças até os idosos, né? Nós temos esses desafios para pensar. E eu achei legal que você mencionou o Átila, porque tem muita gente, né, desinformada, que não estuda, que não gosta de ciência, não é nerd como a gente é, que fala assim, esse não foi aquele cara que fez aquela live e falou que ia ter não sei quantos milhões de mortos. 1 milhão. Olha que mentiroso, que não sei o quê, porque não aconteceu isso. Mas a gente, né, lá no nosso curso tem uma parte, que eu queria que depois você falasse um pouco mais hoje ou em outra ocasião, mas tem uma parte que mostra que a análise de dados, ela pode ser preditiva. O que significa isso, né? Algumas falas dos cientistas vão colocar números altos para prever uma realidade que pode ser possível, caso não sejam tomadas atitudes para impedir que aquilo aconteça. Entenderam? Então, eu acho um grande mérito, né, dos cientistas, de um divulgador da ciência como esse rapaz, dizer, olha, se não forem tomadas medidas de isolamento social, né, de organização da quarentena, de organização do sistema único de saúde, nessa direção, etc., etc., chegaremos a essa quantidade de vítimas fatais. Então, a ciência de dados, nesse caso, e a divulgação científica, impediram que acontecesse uma tragédia maior do que está acontecendo, né? Então, é isso que eu acho importante o pessoal entender, que muitas vezes as cientistas vão ser atacados por prever coisas que não necessariamente vão acontecer, mas elas não vão acontecer porque nós fizemos as previsões para impedir que elas acontecessem, entenderam? Sim.
Então, é isso que eu acho que é fantástico do mundo de dados. E de quem quiser se envolver com isso, ter essa consciência, né? Os cientistas não erraram. Eles preveram sinais, né, cenários reais, caso não fossem tomadas medidas que, diante da pressão que foi feita, acabaram por ser tomadas, né? Então, essa é só uma das facetas maravilhosas que a gente tem aí na divulgação científica, mesmo que o povo critique, desça o pau, né? Sempre vai ter gente que vai, como a gente aqui, vir falar e falar, olha, é isso, o que coletamos, o que está sendo apontado é isso. E aí, para passar a palavra de novo para você, Mari, por exemplo, na nossa plataforma Digital Plural, com as milhares de pessoas que estão participando dos cursos que você mencionou, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia, Infâncias na Pandemia, outro que tem mais de 2.000 inscritos no momento, que é o Escola Pública Democrática. Todas as pessoas que se inscreveram ali, que estão interagindo com a gente de alguma forma, falam, por exemplo, de um cenário terrível para a educação, sabe? Evasão escolar, abuso das crianças, realidade de fome e desemprego na periferia, a escola servindo como lugar de assistência social. Então, como a gente está lidando com esses dados ali na nossa realidade, como pesquisadoras? A gente está falando qual vai ser o impacto disso daqui a um ano, entenderam? Daqui a 2 anos, além do que está acontecendo agora, isso vai impactar uma geração inteira, né? Que vai ficar fora da escola para ter que trabalhar no subemprego, vai impactar uma geração inteira ou várias gerações de crianças que sofreram abusos, que vão ter que ser atendidas pelo sistema de saúde, entenderam? Pela assistência social. Então, nós já temos esses dados para prever cenários terríveis. E nós precisamos divulgar esses dados para que haja urgência em fazer as políticas públicas, para atender todos esses segmentos. Então, era isso que eu queria falar, né? Que é muito boa a contribuição, né, que você deu e colocou lá nos materiais didáticos dos divulgadores da ciência, que fazem essas análises preditivas, que é uma das possibilidades de utilização de análise de dados. Diga mais aí, Mari. É maravilhosa, assim, eu acho que é um pouco assustador, né, esse discurso, então, é realidade, mas é assustador, então, a gente tem que começar a enfrentar os dados e olhar os dados como uma possível realidade, então, semana passada, esse assunto foi o que bombou no Twitter, que foi o Átila sendo atacado pelo 1 milhão, então, é importante a gente entender o porquê que ele falou 1 milhão. Não foi um estudo que ele fez, né? Foi um estudo que foi feito na Inglaterra, se eu não me engano. Então, não é um estudo que ele fez. Então, é realmente uma previsão. Então, eu vou deixar esse como spoiler lá para frente, tá, professora? Para a gente, quando a gente for falar de ciência de dados, quando a gente está trabalhando com dados, a gente tem várias formas de analisar os dados. A gente consegue fazer análises preditivas. Então, é o que está acontecendo lá na frente, que a gente vai conseguir hoje, olhando os dados, a gente consegue falar o que vai acontecer lá na frente. Se não forem tomadas certas atitudes, né? Então, a gente se isolou, então a gente conseguiu reverter esse quadro de 1 milhão, ainda bem. Ainda estamos num cenário bem triste, chegando aos 100 mil mortos, né? Mas a gente conseguiu reverter a partir de uma ação. Então, isso é importante, né? Os dados, eles mostram um cenário, mas eles sozinhos, eles não falam nada, eles não setam, né? Não colocam esse caminho para a gente, esse destino final. Então, a gente também, como seres humanos, temos o caminho, a gente pode escolher onde a gente quer chegar. Então, dados são um meio muito importante, mas não são tudo, né? Tem a gente, né, nossa ação falando aqui no meio do caminho. Então, só para colocar e finalizar esse tópico de alfabetização em dados, eu só queria deixar claro que quando a gente está falando de alfabetização em dados, a gente não está falando sobre a pessoa saber programar e saber usar o computador e ser hiper especializado e fazer análise, algoritmos, que a gente também vai falar lá na frente. Não é só sobre isso. Então, às vezes, quando eu falo de alfabetização em dados, onde eu trabalho, as pessoas falam, mas é aquilo lá de você saber uma nova língua, de você saber programar, que a gente falava, não sei, em 2010, 2000, que você tem que saber uma outra língua, que é a língua da programação. Não estamos falando disso aqui em alfabetização de dados, tá? Estamos falando sobre você conseguir ler os dados, você conseguir trabalhar com eles e falar e passar por esse meio dos dados ileso, né? Então, você conseguir falar com uma pessoa técnica, você conseguir
acessar um dado e conseguir, eu vou falar aqui, já entrando no próximo assunto, você conseguir levantar esses dados. Então, para o nosso segundo tópico aqui, que é o Data Driven, que é essa cultura que está, assim, bombando no meio das empresas. Então, a partir dessa mudança que a gente teve, onde as empresas conseguiram aumentar a capacidade delas de trabalharem com dados, elas começaram a utilizar cloud, elas conseguiram diminuir esse tempo de processamento dos dados e conseguiram armazenar mais dados. A gente tem essa cultura data-driven que está bombando em todas as empresas. E aqui a gente tem que entender que ela está acontecendo lá, faz total sentido, porque a gente está utilizando dados, os dados são o novo petróleo também, é uma coisa que as pessoas usam muito, né? Querendo dizer que é uma nova fonte de renda, é um novo caminho das empresas monetizarem. Então, quando a gente está falando de monetização, a gente está falando de conseguir, a partir dos dados que você coloca numa rede social, conseguir ganhar dinheiro nessa publicidade. Então, tudo que aparece para você numa rede social de propaganda é uma monetização de dados. Então, a gente já está nesse mundo, não é um mundo futurista. A gente está num mundo onde as empresas elas utilizam os dados e elas conseguem ganhar dinheiro com os dados. Mas a gente tem um outro lado, é a gente usar essa cultura data-driven no nosso dia a dia e a gente também utilizar em políticas públicas. Então, quando iniciarmos um projeto, a gente usa muito no meio científico, acadêmico, dados. Eu acho que é um lugar que sempre os dados estiveram muito presentes. Então, quando a gente está na engenharia, a gente quer fazer um experimento, a gente tem a coleta de dados, a gente tem esse processo de coleta de dados muito claro. Então, a gente sabe, a gente começa um experimento, a gente coleta aqueles dados e trabalha com eles. Aqui, quando a gente fala da cultura data-driven, é um pouquinho antes. A gente, com toda a nossa ação, ser drivada por dados, ou seja, a gente tomar aquela ação pensando já em quais dados eu quero colher dessa ação. Então, quando a gente cria a plataforma, quais dados a gente quer dos nossos usuários, que informação a gente precisa dos nossos usuários. Então, a gente ter essa mudança de pensamento, que não é fácil, qualquer mudança de cultura, né, é difícil, então a gente precisa começar a enxergar nossas ações como atos. E aí, falando um pouco, quando a gente for falar de privacidade, quando pedirem, né, nossos dados, a gente está entrando numa plataforma em algum lugar e a pessoa pede seu CPF, seu telefone, para que você vai usar esse dado? Então, às vezes eu sou uma pessoa chata, que às vezes eu vou na farmácia e não dou meu CPF. E aí eu pergunto, mas por que você quer esse dado? Por um desconto? Então, tá aí uma forma de monetização dos nossos dados, né? Mas por quê? Então, tem a farmácia, N lugares pedem nossos dados, e a gente às vezes dá sem nem pensar o porquê. Então, a gente precisa começar a enxergar, ter essa cultura de dados para enxergar o poder e o valor dos nossos dados. Então, começar a questionar no dia a dia como que a gente consegue valorizar mais os nossos dados, que são as nossas informações, como a gente não entrega isso para as empresas, e se a gente entregar isso de forma consciente, porque às vezes tem um lado também positivo na utilização dos dados. Aqui na plataforma a gente falou muito de utilizar dados, as pessoas que estão na plataforma, mas nenhum dado vai ser exposto, nenhuma pessoa vai ser exposta a partir desses dados. Então, tem também essa responsabilidade por trás da utilização dos dados. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso. O que você achou, professora? Deu para entender um pouco mais? A gente está dando um panorama geral, né, para o pessoal entender quanta coisa tem para a gente estudar, perguntar, interagir, produzir em conjunto. Inclusive, eu acho que você tocou num tema muito importante aí, Mari, que é essa coisa assim de pensar, nossa, as pessoas não têm noção, né, que pesquiso sobre esses temas, eu já perdi a noção do que dos meus dados são públicos. Ou seja, eu já tenho consciência, por ser uma professora numa universidade, dar aula para milhares de pessoas, participar de muitas ações de formação docente, de pesquisas que tem milhares de pessoas, eu já tenho noção que a minha vida é pública, figura pública, de que lida com muitas pessoas. E eu tenho noção de que a minha privacidade nisso pode ser nula, que a internet pode estar contando uma história sobre mim que eu nem sei qual é.
né? A partir de que dados que ela coleta. Eu fico imaginando aqui na minha casa, né, que tem eu, meu esposo, meu filho, minha mãe. Todo mundo acessa vários dispositivos, né? E aí, assim, aqui em casa, né, que é uma casa de classe média privilegiada, cada um tem um computador, um tablet, um celular. Entendeu o que eu estou te falando? E a gente não tem essa educação, essa cultura que você falou, para entender, nossa, o que está sendo disponibilizado, né? O que está sendo coletado, o que está sendo apropriado indevidamente. Então, eu acho que ter esse entendimento, ter essa formação, né, do que é essa cultura de dados e contestar as histórias que podem eventualmente estar contando sobre mim, sobre a minha família, né, sobre como nós vivemos. Então, assim, a gente não sabe, tem aquelas coisas que já viraram, assim, folclore, né? O pessoal fala, nossa, será que essa câmera tá me filmando? Aqui tá tudo desligado, mas a câmera tá me filmando? Esses dados estão indo para a Deep Web, né? Já virou uma coisa assim, tipo Westworld, entenderam? A série, o pessoal fala, eu tô falando aqui é com uma pessoa ou com a inteligência artificial, né? Então, a gente está com esses grandes nós, assim, de inconsciência do que é a nossa própria realidade atual. Se nós estamos lidando com pessoas ou com robôs, né? Se nós estamos sendo visíveis de alguma forma, que sempre será uma seleção de dados, nunca é tudo o que a gente é ou pode ser ou já foi, né? E como a gente vai argumentar diante disso? Porque tudo isso vai gerar desde propaganda, coisas para a gente consumir, até julgamentos da nossa trajetória, né? Vão julgar se você vai ser uma boa profissional para arrumar tal ou qual emprego a partir dos seus dados. Esses são os riscos no momento que a gente está vivendo. Vão julgar se o seu histórico de doenças, né, por exemplo, vai ser ruim ter você como empregado ou não, com a chance que você tem de estar mais mal ou bem de saúde. Né? Nós temos um cenário no momento que é um cenário de que a tecnologia que a gente tem utilizada com dados é utilizada para vigilância, com argumentos relacionados à saúde pública. Mas isso pode mudar, né? Essa vigilância pode ser usada, por exemplo, para eliminar as democracias, né? Ou piorar a situação de democracias frágeis, como é a do nosso país, por exemplo, que é muito recente. Então, todas essas questões, elas têm essas dimensões econômicas, políticas, pessoais, subjetivas, e nós não temos, né? A gente se sente muito impotente diante dessa realidade. E aí eu, como professora, o povo pode achar que o que eu vou falar está ultrapassado ou é só ilusão, mas eu acho que o conhecimento nos empodera, né? Nesse sentido de que estudar é a única saída, né? Deixar de ter uma posição passiva, de espectadora, para ser protagonista, né? Para questionar. Então, acho que a gente está nesse momento crucial. Aí a gente tem um comentário do Davi aqui, ó. Ele está aqui no chat interno nosso, mas não sei se está aí no YouTube. Você está vendo, Mari? Deixa eu ver aqui. Tem vários comentários, professora. Nossa, qual deles aqui? Deixa eu só falar um pouquinho do que você falou quando a gente fala na pandemia, a gente teve um pouco de polêmica quando começaram a utilizar nossos dados, né, dados da telefonia celular para monitorar quem estava saindo ou não de casa, né? Então, teve esse cenário e os dados foram anonimizados. Então, quer dizer o quê? A gente não conseguiria, olhando os dados, vendo aquela pessoa que movimentou, não conseguiria olhar e falar, puta, essa pessoa é a Andrea, que foi até ali ao mercado. A gente não consegue fazer esse olhar de volta, né? Então, a gente vê o dado, mas a gente não sabe de quem que é o dado. Então, tem muitas coisas aí no meio de dados, essa anonimização, ela traz uma proteção para quem está fornecendo os dados. Então, muitos dados são anonimizados para utilizar. Você quer falar a pergunta do Davi, professor? O que ele falou? Não, pode levantar aí, Mari. Eu estou vendo pode aqui. Falar? Pode ver o que tem aí nos comentários, a gente vai respondendo ou comentando, você também pode responder ou eu vou falando. O Davi falou de uma questão super importante, fake news. Então, aqui quando a gente fala de dados, as tecnologias podem ser utilizadas para combater fake news. Mas o importante a gente levantar aqui essas coisas ainda estão em construção. A gente é uma sociedade que não tem
ainda conceitos muito fechados, a gente não sabe muito bem lidar com algumas coisas. Então, fake news é uma delas, né? Então, a gente tem o WhatsApp com uma disseminação imensa de fake news, e aí ele começa a fazer alguns bloqueios, né, de você não conseguir compartilhar mais do que um tanto número aquela informação. Então, para você evitar esse disparo em massa de fake news. Então, a gente consegue utilizar dados. Eu posso até trazer isso numa próxima live nossa, como que a gente pode usar dados para combater fake news. Mas, assim, é uma coisa que a gente está ainda descobrindo, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com isso. Sim, eu acredito que papéis de grupos de pesquisa como o nosso, de plataformas como o nosso, é criar uma central permanente de municiar esses dados de combate às fake news, né? Ou seja, dados podem ser produzidos com vários critérios e com várias metodologias por diversas instituições, mas quais serão as instituições que terão credibilidade para dizer isso corresponde à realidade e isso não corresponde à realidade? Então, acho que além dos dados em si, envolve exatamente a credibilidade que uma universidade, por exemplo, constrói, né? Quando forma vocês dentro dessa cultura, os coloca como protagonistas, não apenas distribui o diploma, né? Coloca vocês em projeto de pesquisa, de extensão. Então, tudo isso dá credibilidade para essa instituição, assim como outras espalhadas pelo mundo todo, a Johns Hopkins, né? O MIT, que você falou aqui, que são lá nos Estados Unidos, países de primeiro mundo. Mas todos os países têm essas instituições que têm essa obrigação de construir legitimidade, de construir ética, né? De construir uma situação de que, na pior das hipóteses, o cidadão e a cidadã vai poder se confiar naqueles dados que são emitidos por aquelas pessoas, porque ali existem hipóteses, metodologias, colaboração em processos transparentes, né, em processos que explicam para as pessoas leigas e especialistas como as coisas são feitas. Eu vi que o Davi comentou que o tempo inteiro lá na casa dele ele tem que combater as fake news. Davi, tamo junto, viu? Nossa, e é cada coisa assim que você tem que ficar vigilante, né? Porque é isso que a Mariana falou, chega pelo WhatsApp, né? E esses grupos, é importante dizer que isso não é feito de forma inocente. Nós temos pessoas pagando, né, e pagando muito dinheiro para grupos de agência de propaganda, né, para publicidade, para grupos que têm um intuito político de produzir esses dados. E esses dados interferiram nas eleições, né, de países como o nosso, como os Estados Unidos. Então, assim, é isso, virou um combate corpo a corpo diário dentro da nossa própria casa, né? Eu vejo, por exemplo, a minha mãe como uma senhora idosa, que recebe muitas fake news relacionadas à saúde, e dentro desses grupos da população mais geral, que é o foco desses grupos políticos, econômicos, né? Para conquistar eleitores, para confundir a população. Então, como que a gente vai criar canais de comunicação também com esse povo? Entenderam? Com essas pessoas. Eu acho que isso vai ser um serviço público cada vez mais essencial. Então, a gente está aqui para isso. Comenta mais aí, Mari. Não, eu ia complementar isso com o que eu estava pensando aqui, o Wesley falou a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas não sabem como a ciência é construída, o que faz com que ela interprete de uma forma errada o que o cientista diz. Então, eu acho que é muito isso. Eu vou aqui falar da minha mãe também. Mãe, desculpa. Minha mãe, no começo da pandemia, falou que ela encontrou com um cliente, e o cliente falou, porque esse é um vírus que foi feito na China, foi criado, é uma invenção. E assim, a minha mãe, ela não acreditou, mas também não duvidou. Então, assim, as pessoas não estão munidas de ferramentas para conseguir falar, isso não é verdade, isso não é. Então, quando a gente vai nessas teorias conspiratórias da Terra é plana, a gente não tem a pessoa não tem uma base científica para falar, isso daqui, impossível, isso daqui não dá para ser real. Então, a gente tem esse princípio da física que bate isso daqui. E aí, esse vídeo vai bombar, hein, professora? A gente está falando sobre terra plana. Então, estou falando que não existe terra plana, viu, gente? Estou falando que não é verdade, é isso mesmo. E aí, a gente precisa munir as pessoas desse conhecimento científico. Então, eu acho que é muito isso que a plataforma traz.
ela traz você conseguir acessar os conteúdos de forma simples, você conseguir fazer o curso, né, de uma forma que não é complicada, a gente não tem provas difíceis para você obter uma certificação. Os conteúdos são vídeos, são interativos, a gente não precisa, não está aqui falando o conteúdo de uma forma extremamente formal, a gente está passando ela de uma forma informal para vocês, tentando do nossa melhor maneira aqui. Minha primeira vez, assim, contando e falando sobre alguns conceitos. Então, a professora, ela tem mais experiência, consegue aqui passar e tem mais base, né, professora? Muitos livros aí atrás. Então, a gente consegue transmitir. Então, acho que essa é a importância da plataforma. Ela traz o conhecimento que é um conhecimento sério, científico, é um conhecimento que tem profundidade, que tem credibilidade, mas de uma forma mais simples. Então, a gente está aqui trocando essa primeira live entre eu e você, mas, assim, os bolsistas, quem quiser, os cursistas que quiserem participar, compartilhar conhecimento, estão super convidados para vir aqui fazer parte dessa troca com a gente. Então, a gente diminuir, né, esse distanciamento entre a ciência e a população. Então, e a gente também vai trazer convidados e convidadas, né, futuramente aqui para os nossos encontros, que podem ser especialistas, até pessoas comuns, falando do impacto. Eu acho que isso tem muito a ver com a metodologia dos diários que tem lá para fazer o curso, né? Muita gente pergunta, mas o que é essa metodologia aqui? O que é fazer um diário? É exatamente você olhar o tipo de conhecimento que está sendo compartilhado ali, um vídeo, um artigo, né, que tem termos técnicos, que fala de uma realidade específica, mas ligar isso com a sua realidade e escrever no seu diário como você está enxergando isso na hora que você vai na farmácia, como a Mari falou aqui, na hora que você está lá no supermercado, na hora que você faz uma compra na internet, na hora que você vai no posto de saúde, na hora que você vai combater uma fake news, né? Como a gente comentou aqui que o Davi, o Wesley estavam falando. Mas, assim, é importante a gente entender para que fazer essas formações, para que fazer esses projetos e para que fazer isso numa instituição como a Universidade Federal do ABC, porque os dados em si, eles serão disputados, né? Quem está falando a verdade? Quem está contando mentiras? O que vai construir a legitimidade das análises não são os dados somente, mas toda a transparência que você dá como projeto de captura e organização e análise desses dados foi feito, quem faz, em que instituições, com que tipo de financiamento. Então, para a gente poder combater, né, essa época de obscuridade que estão contestando os conhecimentos científicos com as teorias da conspiração, né, como disse a Bianca aqui, né, de alguma forma, a força que elas têm hoje, a gente não constrói só mostrando o dado puro, entenderam? Eu acho que é isso que o curso, e a Mari já falou aqui, da cultura de dados, né, e de você entender que existem instituições, grupos de pesquisa, metodologias, e para isso a gente precisa de educação e de cultura científica. Então, nós estamos vendo uma situação muito séria. Eu queria fazer um apelo para vocês que são estudantes, chamar o pessoal para fazer o nosso curso. Porque qual é a situação que nós estamos vivendo no momento? Evasão escolar, principalmente dos adolescentes, né, que vão sair da escola para ir para o mundo do trabalho, numa situação de crise econômica. Então, eu gosto sempre de falar que eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, e a realidade da evasão escolar no ensino médio sempre foi alta, né? Sempre foi na casa de 50%, 60%. E aí você vai criando um funil de quem vai chegar à universidade. Analisando dados, por exemplo, a gente tinha a meta de ter pelo menos 30% da população ingressando na universidade até daqui a 2 anos. Nós não vamos cumprir essa meta, entenderam? A gente tem metade disso na universidade. Então, como que a gente vai lidar com uma população que não tem acesso à educação básica para ela entender a diferença entre uma teoria da conspiração e um dado científico? Entenderam? O problema é a gente, com esses cursos de divulgação científica, também incentivar que as pessoas não parem de estudar. Esse é um objetivo indireto aqui também, né, dessa nossa frente de combate à pandemia. Não é só formar sobre o tema como se alfabetizar em dados, mas como com esses temas e com essa abordagem, né, de popularização das ciências, essa abordagem, como a Mari tão bem falou aqui, de aproximar, das pessoas perceberem que não é algo bicho de 7 cabeças, totalmente impossível de você dar conta. A gente quer que as pessoas mais jovens não desistam de estudar,
que elas possam terminar a educação básica, que elas sigam para a universidade, né? E vocês que já estão aqui, que fazem parte da universidade, que continuem na pós-graduação, assim como a Mari está, entenderam? Então, acho muito importante a gente destacar toda essa... Um curso, né, e um projeto, quantos objetivos eles têm, diretos e indiretos, para lidar com, reforçar essa cultura de análise de dados. Sim. Professora, acho que a gente já tem 1 hora de live aqui, eu acho que tá ótimo. A gente tinha mais um conteúdo que é Open Data, mas a gente deixa para a próxima live, porque na próxima a gente vai falar de Big Data, então é super relacionado, a gente consegue tratar sobre os 2 conteúdos na próxima live tranquilamente. Eu acho que eu só queria aqui reforçar para o pessoal se inscrever no nosso curso. Ele foi feito com muito carinho, atenção por mim e pela professora. A professora Luciana também, que é minha orientadora, queria agradecê-la também, que ela está assistindo a gente. Queria agradecer ela pelo apoio também e por estar sempre aqui perto da gente e perto de mim, auxiliando nessa caminhada de ser uma cientista. Eu até me emocionei aqui, professora Beatriz, ela colocou assim, muito orgulho dessa primeira live estar sendo presidida por 2 mulheres, cientistas incríveis. O mundo de dados e tecnologia muitas vezes fica restrito às vozes masculinas. E é isso mesmo, Beatriz. Eu trabalho no banco, trabalho numa empresa privada que tem a maioria de homens na área de dados. Os cientistas de dados da área, tem uma área dedicada para isso, são pouquíssimas mulheres. Então, a gente precisa também de mais mulheres na área técnica e também fazendo esse meio de campo aqui com a área de humanas. Então, sendo mais generalista, a gente precisa de pessoas generalistas também nesse nosso mundo para a gente conseguir fazer pontes e não criar muros entre os conhecimentos. E o Celso falou também sobre deepfake. Deepfake também está no nosso curso. Está lá na parte de inteligência artificial. A gente vai falar sobre deepfake aqui, que é um assunto que provavelmente vai pegar a nossa sociedade de jeito quando a gente está evoluindo aí as fake news, né? Então a gente acha que hoje fake news é um problema. Quando a gente chegar em deepfake e os vídeos começarem a trazer mentiras, vai ser difícil falar aqui que é verdade ou não. Então, muita coisa a gente ainda tem para falar nas nossas outras lives, nas nossas outras 6 unidades. Então, os encontros aqui vão ser semanais. Eu, a professora, e também convidados, e vocês também estão convidados a participar, falar da sua experiência com dados, falar um pouco do seu diário. Então, o diário é uma pergunta mais o que você achou do curso, que material você gostou, compartilhar com a gente também o que você acha, e também uma experiência sua com dados. Então, como que é essa experiência, como é na sua vida os dados, como que é tratado. Então, compartilha com a gente para a gente também entender como que está esse tema com a população, com as pessoas, como você trata com isso no seu dia a dia. Acho que é isso, professora. É isso, Mari. Eu achei muito legal que você puxou aqui as observações do Celso, né? Porque eu acho que essa questão das deepfake, elas têm até uma discussão filosófica, além de ética, para a gente fazer, né? Muita gente vai se perguntar tecnicamente como isso é feito, mas nós, como cientistas, temos que nos perguntar até por que isso é feito, né? Com que objetivos, em que escala, por que isso é um fenômeno na nossa sociedade contemporânea. Então, além de mapear, né, a quantidade de deepfakes, sobre que temas, com que propósitos, que grupos bancam isso, quem pode fazer isso hoje, com que objetivo, e esse sentido ético, né, de pensar que realidade está sendo construída e disputada nesse momento. A gente vive numa realidade que é mediada pelas mídias, pelas tecnologias. Então, as tecnologias, elas compõem um novo real. E a pandemia veio mostrar isso para a gente de forma muito evidente, né? Porque toda a nossa realidade de interação no teletrabalho, ela não é só uma realidade virtual no sentido que se tinha antes. Aqui onde eu estou é o presencial, e isso aqui é o virtual, né? Ela é tão real quanto o presencial que eu estou aqui, porque sem ela não tem como eu trabalhar. Então, todas essas questões de se perguntar o que é a própria realidade no contexto contemporâneo, por isso que o pessoal de humanas não pode ficar de fora, né, que a gente fala aqui para lidar com as tecnologias. Achei muito legal o comentário que você falou da Beatriz, de sermos nós mulheres inaugurando aqui, né, que é exatamente para fazer essa inclusão.
e essa diversidade, né, de ter as mulheres falando da tecnologia, não só os homens, e a gente é muito feliz porque a gente trabalha com grupos de homens já do século XXI, que tem uma outra visão, né, de masculinidades e feminilidades, e uma pluralização, né, de como dentro da diversidade a gente tem cabeças e percepções muito mais amplas para lidar do que um bloco único. E aí entram também as relações étnico-raciais, né, a diversidade sexual, ou seja, vários grupos da humanidade se unindo para pensar por ângulos diferentes. E eu queria mandar um abraço, né, um grande abraço para a Luciana, professora nossa colega, né, que é co-orientadora da Mari, que está acompanhando a gente aqui. A Luciana está fazendo um trabalho também com a Basma, que é orientanda dela no nosso programa de engenharia e gestão da inovação sobre telesaúde, né? Uma pesquisa também coletiva que nós estamos fazendo na universidade sobre telesaúde e o SUS, pensar o impacto das tecnologias e dos dados sobre saúde na organização do Sistema Único de Saúde. E junto nós temos também como co-orientador o professor Anderson, né, que também é pesquisador desse projeto. Fora isso, vários outros professores e pesquisadores, né, da UFABC e de outras instituições que vão estar com a gente nessa iniciativa. A Mari também, né, vai estar participando, que gera muitos dados para a gente pensar como a telesaúde pode ser tratada, por exemplo, numa escola pública, no âmbito da saúde preventiva, né, ou no posto de saúde. E, por fim, eu vi um comentário aqui que eu queria, assim, deixar por último para a gente sair pensando, né, e das próximas lives, né, eu vi aqui que o Davi perguntou assim, como criar consciência das incertezas, né, no público geral. Eu achei essa pergunta fascinante, Davi, para pensar assim, que nós fomos muitas vezes educados para pensar que a realidade é cheia de certezas. Mas a Mari acabou de mostrar aqui um livro, né, que eu recomendei que ela lesse aí tá na pós-graduação. Isso, mostra. Vou falar para ele aparecer aqui, ó. Os 7 saberes necessários à educação do futuro, do filósofo e sociólogo Edgar Morin, né, que é um filósofo já velhinho, francês, e ele coloca como um dos saberes necessários para a educação do futuro, Davi e o pessoal que está acompanhando aqui com a gente, que é conhecer e valorizar as incertezas, né? Compreender que as incertezas fazem parte da nossa realidade, ou seja, educar para as incertezas, ele coloca. Então, quando o Davi fala assim, como lidar com essas incertezas, né? A gente tem uma educação muito conteudista ainda, e muito tradicional, que foca em a gente construir certezas. E aí vem esses filósofos, sociólogos, pensadores aí desde o século XX falando, mas é a incerteza, o nosso cenário é de educar para lidar com as incertezas, que as coisas se transformam permanentemente, e os dados vêm nessa direção, né? Eles mostram que a realidade muda muito rapidamente, que a gente precisa se apropriar dessas análises para tomar decisões, não de forma amalucada ou sem ter uma base, né? Ou seja, lidar com a incerteza não significa dizer, tudo é incerto, então não vai dar para fazer nada. Significa falar, vivemos num cenário incerto, como podemos apreender esse cenário? Né, por diversos ângulos, de diversas formas, para tomar decisão e continuar vivendo, né? Fazer predições que apontem, etc. Como no caso da crise climática ou da pandemia que a gente falou aqui, ou da situação de saúde. Então, achei muito legal a gente falar, bem-vindas às incertezas, né? Pensar uma educação que não tem só um professor, uma professora como eu e a Mariana estamos aqui de professor falando, decore o que o autor disse e repita aqui para acertar a questão. Lá na nossa rede social de aprendizagem, todos vocês estão convidados a trazer dados e informações que problematizam as certezas e os próprios conhecimentos que estão lá, para a gente poder construir um conhecimento colaborativo. Então é isso, Mari. Eu agradeço estar aqui com você e até a próxima, né? Mandar um abraço para o pessoal, desejando que a gente se encontre muitas vezes para discutir esses temas. Sim, só vou fazer uma correção, que semana que vem a gente tem a live de inovação social, não de alfabetização e dados, que é um outro curso, e aí na outra semana, daqui 2 semanas, a gente volta com o tema de dados aqui. Então a gente está fazendo essa alternância entre esses 2 cursos que eu estou como coordenadora dentro da plataforma. E na próxima semana o Márcio também vai estar aqui, que é o outro mestrando, meu colega do mestrado, para falar também sobre inovação social. É isso. Muito obrigada a todos e a gente se vê até a próxima. Beijos. Até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau. Falar as duas juntas para aparecer as caras. Tchau.